Era uma terça-feira de manhã qualquer, e a luz do sol filtrava-se pelas janelas do chão ao teto, sobre a mesa da cozinha. Javier sentava-se em seu lugar habitual, com os olhos fixos nas notícias financeiras exibidas em seu laptop. A cafeteira zumbia suavemente, e o aroma de uma tortilha espanhola pairava no ar. Ele ouviu o som sutil de Sofia colocando seu prato na mesa, mas não levantou os olhos. 20 anos de hábitos na banca de investimento o levaram a sempre terminar sua leitura, antes de se concentrar em qualquer outra coisa. Mas dessa vez, ele percebeu uma diferença, um silêncio incomum, um olhar petrificado. Não foi até Sofia falar que ele percebeu que aquela manhã mudaria suas vidas para sempre. Quero o divórcio. As palavras cortaram a tranquila manhã como um bisturi preciso. No entanto, Javier não se escandalizou nem se indignou. Fechou o laptop calmamente e tomou um gole de sua xícara de café, como se sua esposa estivesse falando sobre o clima do dia. Sua expressão mal mudou, exceto por um leve erguer de sobrancelhas. Tudo bem, se essa é a sua decisão. Aos quase 50 anos, Javier sempre se destacou por seu autocontrole. Sua alta estatura, cabelo preto, espesso com um leve toque prateado, e a sobriedade que seu rosto adquiriu, ao longo dos anos, acentuavam a aura de um financeiro de sucesso. Seus 20 anos de carreira ensinaram-lhe muito sobre a natureza humana e a importância de manter a calma nos momentos mais críticos. Cada grande operação, cada convulsão do mercado reforçava sua convicção de que as emoções nunca devem prevalecer sobre a razão. Sofia claramente não antecipou tal reação. Sua máscara de calma, cuidadosamente preparada, se desfez e seus olhos se abriram, surpresos. Ela esperava raiva, perguntas ou dor, qualquer reação que fizesse sua decisão parecer mais importante. Mas diante dela, havia um alto muro de silêncio. É só isso? Havia um tremor imperceptível em sua voz. Não há nada que você queira dizer? Javier pousou a xícara de café e a olhou com calma. Para ele, o casamento sempre foi uma parceria baseada em respeito e apoio mútuo. Ele decidiu formar uma família com Sofia há 15 anos, com a esperança de construir juntos um futuro sólido. Nos últimos meses, no entanto, mudanças sutis começaram a chamar sua atenção. No início, eram pequenas anomalias. Sofia começou a fazer horas extras com frequência, mas os relatórios trimestrais da empresa não mostravam nenhum projeto especial em andamento. Ela nunca deixava o celular desacompanhado, nem mesmo no banheiro. Mais chamativos eram os pequenos hábitos que mudaram repentinamente. Ela começou a fazer compras sozinha aos fins de semana, alegando que precisava de um tempo para si mesma. Comprou um novo perfume, mas nunca o usava em casa. Seu círculo social mudou silenciosamente, pois começou a mencionar frequentemente novos conhecidos. Mas o que mais convenceu Javier foram as chamadas privadas tarde da noite. Como investidor sempre alerta, ele sempre teve o sono leve. Percebeu que Sofia frequentemente se levantava tarde da noite, caminhando cautelosamente até a varanda ou se escondendo no banheiro, sussurrando ao telefone. Risadinhas sutis, sussurros em voz baixa menos, tudo falava de uma verdade que ele já havia compreendido. E o cheiro de colônia, sim, sempre que ela chegava tarde em casa, havia uma aura suspeita. Não era um cheiro qualquer de escritório, mas um perfume masculino inconfundível que aparecia toda vez. Sempre o mesmo. Todos esses detalhes eram sinais mais que evidentes para um investidor observador, mas ele preferiu se calar, esperar. Não era fraqueza, era estratégia. Anos de negócios financeiros ensinaram-lhe que, em momentos críticos, a melhor reação era não reagir, deixando que seus oponentes expusessem suas fraquezas com ansiedade. Ele sabia que a verdade sempre viria à tona em algum momento. Agora, finalmente, o momento chegou, e sua tranquilidade era o reflexo perfeito de anos de profissionalismo. Se você já decidiu, não há mais nada a dizer. Javier se levantou e alisou a camisa azul escura. Se tiver algo mais a dizer, sabe onde me encontrar. Com essas palavras, ele pegou seu laptop e dirigiu-se com passos firmes para o escritório. Cada passo parecia calculado com precisão, sem pressa nem pausa. Ao fechar a porta de seu escritório, respirou fundo. Não era uma fuga covarde, mas uma preparação para o que viria a seguir. Durante seus anos na banca, ele viu muitos colegas perderem a cabeça em divórcios amargos. Alguns esgotaram as economias de uma vida por impulsividade. Outros perderam a custódia por decisões precipitadas. E muitos mais perderam tanto financeira quanto emocionalmente. Essas lições ensinaram a Javier que, em momentos assim, a calma é mais importante que qualquer arma. Sentado em sua escrivaninha, Javier abriu o laptop e começou a traçar mentalmente seu próximo movimento. A maioria das pessoas seria consumida pela raiva e pela sensação de traição em um momento assim. Mas sua mente permanecia clara. As
Emoções são o guia menos confiável em momentos assim. Ele sabia que a verdadeira força não reside nas reações impulsivas, mas em estar bem preparado antes que a tempestade chegue. E naquele momento, a tempestade estava sobre eles. Sofia podia pensar que tinha o controle dessa separação, mas ainda não sabia que seu marido previu esse dia muito antes de ela pronunciar aquelas palavras. Ele já havia começado a se preparar para esse momento. Agora era a hora de iniciar as ações que ele planejava há algum tempo. Javier sentou-se em seu escritório, com os dedos movendo-se rapidamente sobre o teclado de seu laptop. Como veterano banqueiro de investimentos, ele entendia a importância de ter a iniciativa em uma guerra financeira. Abriu a página da conta conjunta, e seus olhos percorreram rapidamente cada número na tela. A riqueza que acumularam juntos ao longo dos anos estava claramente registrada nessas cifras frias. Ele iniciou uma série de manobras precisas. A primeira foi transferir a maior parte dos fundos para sua conta pessoal. Essas transferências eram todas legais, todas respaldadas por uma boa razão. Ele se esforçou para manter cada transferência dentro de limites razoáveis que não alertariam o banco. Os pagamentos da hipoteca, as contas de serviços públicos e todo tipo de despesas fixas foram discretamente transferidos para contas sob seu controle independente. Qualquer transferência automática relacionada aos gastos pessoais de Sofia foi suspensa discretamente. Uma vez resolvido o problema, o dedo de Javier parou na conta da tarjeta de crédito. Eles tinham 5 cartões de crédito conjuntos, cada um representando uma parte de sua vida em comum. Ele cancelou os cartões um a um, observando os e-mails de confirmação do sistema chegarem à sua caixa de entrada, um após o outro. Não se tratava de represálias, mas de uma medida defensiva necessária. A luz azul da tela do computador refletia em seu rosto, e um leve sorriso apareceu naquela face sempre tranquila. Anos de experiência financeira ensinaram-lhe que, em qualquer jogo, o primeiro movimento é crucial, e agora ele havia se adiantado e construído sua defesa. Ao meio-dia, Javier chegou ao escritório de Miguel, seu velho colega e amigo querido. Miguel era um banqueiro de seus 50 e tantos anos, com uma cabeleira grisalha espessa e olhos profundos, que pareciam enxergar através dele. Ele tinha o hábito característico de empurrar os óculos sobre o nariz quando estava pensando. Javier, meu velho amigo indicou Miguel com um gesto para que ele se sentasse. Você parece preocupado. Ela quer o divórcio, disse Javier com calma. Me disse isso hoje de manhã, no café. Miguel tirou os óculos lentamente e limpou cuidadosamente as lentes com um lenço. Um gesto habitual quando se tratava de uma conversa importante. Entendo, disse ele. Você parece incomumente tranquilo, considerando a situação. Eu estava preparado para isso, disse Javier em voz baixa. Todos os sinais desses meses. Sua voz se apagou, mas Miguel entendeu perfeitamente suas palavras não ditas. Olha, passei por 2 divórcios, disse Miguel, recolocando os óculos, com os olhos mais aguçados. Então, deixe-me te dar algumas lições. Não deixe que a raiva ou os sentimentos feridos nublem seu julgamento. Isso não é o fim, é um novo começo. O importante é manter a sanidade e proteger seus interesses. Javier ouviu atentamente. Miguel estava, há 40 anos no mercado financeiro de Madrid, e cada uma de suas palavras valia a pena ser levada a sério. Você já deu alguns passos? Perguntou Miguel. Sim, as contas conjuntas e os cartões de crédito foram processados. Miguel assentiu com aprovação. Bom, esse é o primeiro passo. Depois, você vai precisar de um bom advogado. Lembro que Antônio ainda está exercendo. Ele agora é um dos melhores advogados de divórcio em Madrid. Vá até ele, disse Miguel com firmeza. Agora mesmo, Antônio conhece nossos círculos e sabe como lidar com essa situação. Lembre-se, nesse jogo, você deve ser tão cuidadoso quanto seria em um grande negócio. Às 3 da tarde, Javier estava sentado na sala do escritório de Antônio. Antônio era um advogado experiente e capaz, conhecido por sua habilidade em lidar com casos de divórcio para clientes de alto poder aquisitivo. Na casa dos 40 anos, vestia ternos escuros bem cortados. Seu exterior meticuloso escondia uma mente afiada. Vamos direto ao ponto, disse Antônio. Você quer ficar com a casa? Sim, era minha casa. Foi escolha dela ir embora. Antônio tomou notas rápidas em seu caderno. Bom, podemos começar por aí. Você mencionou que ela iniciou o divórcio, o que joga a nosso favor. Sugiro que continue morando lá para estabelecer a posse. Enquanto isso, precisamos reunir provas. Que tipo de provas? Qualquer evidência de infidelidade ou impropriedade financeira, mensagens de texto, e-mails, faturas de cartões de crédito, registros de despesas incomuns. Antônio fez uma pausa. Você disse que ela tem se comportado de maneira estranha ultimamente? Sim, menos, disse Javier com calma. As ligações telefônicas tarde da noite,
as horas extras, inexplicáveis. Ele descreveu brevemente os detalhes que observou ao longo dos meses. Antônio ouviu atentamente, tomando notas em seu caderno. Isso é muito útil. Eu sugeriria instalar algum equipamento de vigilância, especialmente nas áreas comuns. Se ela tiver algum comportamento agressivo, precisaremos de provas. Isso é legal? Perguntou Javier. Perfeitamente legal, desde que seja dentro de sua propriedade e em áreas comuns. Antônio fechou o caderno. Lembre-se, Javier, em um processo de divórcio, as provas são tudo. Temos que apresentar uma história completa ao tribunal. Javier voltou para casa à noite. A casa estava vazia, Sofia. Obviamente, não havia retornado. Ele ficou no centro da sala de estar, olhando ao redor. Cada móvel, cada quadro, carregava suas memórias, mas agora se tornariam moeda de troca na batalha legal que se aproximava. Ele começou a instalar câmeras em locais estratégicos da casa, como sugerido por Antônio. A sala, a cozinha, o corredor. Cada canto estava sob vigilância. Não era paranoia, mas uma precaução necessária. Ele conhecia bem o temperamento de Sofia e sabia que quando se sentia encurralada, ela tendia a reagir de forma exagerada. Após instalar a última câmera, Javier sentou-se em seu escritório e começou a organizar os registros financeiros dos últimos anos, carreiras bancárias, referências de propriedades, contas de investimento. Todos os documentos foram arquivados cuidadosamente. Nesse jogo que estava prestes a se desenrolar, os detalhes eram a diferença entre ganhar e perder. A noite caiu, e o silêncio tomou conta da casa. Javier olhou pela janela de seu escritório. Contemplando as luzes de Madrid, ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas dessa vez, ele venceria essa guerra incontestável, à sua maneira, com calma e razão. No seu primeiro dia fora de casa, Sofia foi diretamente para o apartamento de Diego. Sentada no carro, seus dedos esfregavam inconscientemente o volante de couro, enquanto sua mente repetia a cena da manhã. A calma de Javier a irritava mais do que qualquer reação violenta. Aquela atitude quase apática, como se ela estivesse fazendo uma sugestão trivial. A entrada para o estacionamento subterrâneo do luxuoso prédio de apartamentos em Chambéry abriu-se lentamente, e ela estacionou o carro com precisão no espaço habitual de Diego para visitantes. Ela havia ido muito lá nos últimos meses, sob o pretexto de horas extras. Cada encontro furtivo deixava tanto excitação quanto culpa. Mas agora, esses sentimentos conflitantes não importavam mais. No elevador, ela se olhou no espelho. Aos 45 anos, ainda se cuidava muito. Apenas as finas linhas de expressão nos cantos dos olhos revelavam os sinais da idade. Ela lembrou como conheceu Diego durante um projeto corporativo de fusões e aquisições. Naquela época, ele trabalhava como consultor jurídico, e ela era analista financeira. Ao longo de incontáveis noites de horas extras, sua relação mudou silenciosamente. Diego já esperava na porta. Era 5 anos mais jovem que ela, corpulento, vestindo um roupão casual, mas bem cortado. Assim que a viu, aproximou-se imediatamente e a abraçou. Como foi? Perguntou ele suavemente. Com seu hálito quente, ela fez uma pausa. Ele reagiu tão calmamente, como se já soubesse. Diego a soltou e observou sua expressão cuidadosamente. Caminhou elegantemente até a cozinha aberta e serviu-lhe um copo de vinho tinto. Isso não é bom? Pelo menos não houve cenas desagradáveis. Você não conhece Javier, disse Sofia, tomando o copo. Ele nunca mostra emoções facilmente. Essa calma, ao contrário, me preocupa. Querida, menos, disse Diego em tom suave, sentando-se ao lado dela. Não pense demais. O importante é que finalmente podemos estar juntos abertamente. Sua mão acariciou suavemente as costas dela. Lembra o que dissemos? Quando tudo se acalmar, vamos tirar férias em Ibiza. Imagine, vilas sobre a água. Praias privativas. Sofia sorriu e se inclinou para ele. Diego sempre sabia como relaxá-la, como acalmar suas ansiedades com visões de coisas boas por vir. Isso contrastava fortemente com Javier. Javier não parava de falar sobre planos, investimentos e garantias de futuro, enquanto Diego sabia aproveitar o momento. No entanto, quando estava sozinha, aquelas dúvidas persistentes voltavam a surgir. 15 anos de casamento não eram algo que se pudesse abandonar assim tão facilmente. Ela pensou na vida que construiu com Javier, o apartamento bem mobiliado em Salamanca, os clubes de golfe habituais, as férias anuais na Costa del Sol, tudo se baseava em seus esforços conjuntos. Nos dias seguintes, Sofia ficou no apartamento de Diego. Ela se dizia que era um arranjo temporário, afinal, era mais perto do escritório. Todas as manhãs, tomava café com Diego e apreciava a doçura da nova relação. Ele preparava um café da manhã simples. Às vezes, uma tortilha espanhola, às vezes torradas, com tomate e azeite. Esses pequenos detalhes a faziam sentir a calorosa sensação de ser apreciada. No entanto, havia momentos, geralmente tarde da noite,
quando Diego já estava dormindo, e ela permanecia sentada na varanda, em que uma inquietação inexplicável a dominava. Era uma sensação estranha, como flutuar no ar, incapaz de encontrar um ponto de gravidade. Foi então que ela lembrou da compostura de Javier, do tipo de confiabilidade que dava uma sensação de estabilidade. Numa quarta-feira de manhã, tudo mudou. Sofia estava em seu escritório revisando e-mails, quando um jovem estagiário, com aparência nervosa, aproximou-se de sua mesa. Senhora Sofia menos gaguejou. Este envelope é para você. É de um escritório de advocacia. A mão de Sofia tremeu levemente ao pegar o envelope. Ela podia sentir os olhares curiosos de seus colegas ao redor. Ao abrir o envelope, as palavras procedimentos de divórcio iniciados saltaram aos seus olhos, e seu estômago se contraiu instantaneamente. Foi o momento em que ela finalmente compreendeu o poder da ação sob a superfície tranquila de Javier. Não era que ele não tivesse reagido, mas à sua maneira habitual, ele completou o movimento em silêncio. Ela recolheu suas coisas rapidamente e saiu do escritório, quase como se estivesse fugindo. Quando contou a Diego naquela noite, ele estava preparando o jantar. Não se preocupe, disse ele, com a espátula de fritar ainda na mão. É apenas o procedimento. Conheço alguns advogados muito bons. Vou te colocar em contato amanhã. Mas Sofia sabia que não era tão simples. Não era coincidência que Javier escolhesse entregar os documentos legais em seu escritório. Ele a conhecia bem demais para saber que o que mais importava para ela era sua reputação profissional. Era seu sinal de que não deixaria esse divórcio terminar tão pacificamente quanto ela esperava. Já tarde da noite, enquanto Diego dormia, Sofia olhou pela varanda. Contemplando as luzes de Madrid, ela começou a se perguntar se estava realmente preparada para enfrentar a tempestade que se aproximava. A rede de contatos de Javier no mundo financeiro, seu domínio dos detalhes e aquela força silenciosa a inquietavam. Essa inquietação se confirmou nos dias seguintes. Uma a uma, ela descobriu que várias de suas tarjetas de crédito não estavam disponíveis e que a conta conjunta com Javier havia sido congelada. Essas mudanças foram rápidas demais e, obviamente, orquestradas. Diego a tranquilizava, dizendo que eram questões menores que poderiam ser resolvidas legalmente, mas ela percebia cada vez mais que talvez tivesse subestimado a complexidade do jogo. Vai ficar tudo bem menos, disse Diego uma noite, envolvendo-a com os braços. Quando tudo acabar, podemos começar uma nova vida. Já tô olhando casas na praia, e sei que você sempre quis um terraço com vista para o pôr do sol. Sofia forçou um sorriso. A essa altura de sua vida, ela começava a entender que às vezes, a busca pela liberdade tem um preço muito mais alto do que se poderia imaginar. Naquela noite, Sofia sentou-se no carro de Diego, com a raiva agitada em seu peito. A humilhação de receber os papéis do divórcio no escritório ainda estava fresca, e a descoberta das tarjetas de crédito congeladas jogava mais lenha na fogueira. Ela agarrou o volante, até seus dedos ficarem brancos. O rosto tranquilo de Javier permanecia em sua mente, e aquela frieza quase desdenhosa a enfurecia ainda mais. Vou pegar minhas coisas, disse ela a Diego, com uma frieza dura na voz que lhe era estranha. Você precisa que eu vá com você? Perguntou Diego imediatamente. Não, vou sozinha menos, disse ela, as palavras quase rangendo entre os dentes. Dirigindo para o lugar que um dia chamou de lá, a raiva de Sofia crescia em vez de diminuir. Cada semáforo vermelho lhe dava mais tempo para lembrar o que Javier havia feito. Humilhá-la em público no escritório, congelar suas tarjetas de crédito, bloquear seus fundos. Tudo estava cuidadosamente planejado, tão frio e preciso quanto cada investimento que ele fazia. O carro estacionou na entrada familiar, e a casa estava silenciosa na noite. Sofia usou sua própria chave para abrir a porta principal, e a casa estava às escuras. Ela sabia que Javier não estava em casa. Ele sempre estava no escritório àquelas horas. Assim que entrou, uma raiva inexplicável a invadiu. Aquele lugar, onde viveu por 15 anos, de repente parecia tão estranho e hostil. Ela foi diretamente para o quarto principal. O guarda-roupa de Javier era como uma fortaleza silenciosa, tudo organizado, cada peça pendurada perfeitamente no lugar. Aquele senso de ordem quase paranoico, que antes a fazia se sentir segura, agora lhe dava nojo. Sofia abriu a porta do armário com um puxão. Fileiras e fileiras de ternos, camisas e gravatas sob medida, tudo perfeitamente organizado e exposto por cor e ocasião. Ela conhecia Javier bem demais para saber o quanto ele valorizava aquelas roupas. Você acha que pode controlar tudo? Sussurrou para si mesma, suas mãos já em movimento. Ela pegou o primeiro paletó que encontrou, um dos favoritos de Javier. Feito sob medida na Savile Row, puxou da cabide com tanta força que o tecido fez um som de rasgo. Depois veio o segundo, e o terceiro. Ela se movia mais rápido, com mais força, jogando camisas caras no chão, chutando seus sapatos de couro.
Uma camisa azul escura chamou sua atenção. Especialmente, ele a usara nas últimas férias juntos, no ano passado, quando ainda estavam em Marbella. Ela agarrou a camisa e cravou os dedos no tecido macio antes de rasgá-lo com força. O som dos botões se soltando era extraordinariamente claro na silenciosa sala. Seu comportamento destrutivo estava saindo do controle. As gravatas foram amarradas em nós mortos, as abotoaduras jogadas descuidadamente e os delicados sapatos de couro foram pisoteados deliberadamente por ela. Cada destruição vinha acompanhada de suas maldições reprimidas. Isso é o que você merece, Javier. Isso é o que você merece por me machucar. Mas, à medida que a destruição continuava, a satisfação que ela sentia começava a diminuir. Em seu lugar, havia uma sensação de vazio, como socar um saco de areia que nunca responderia. A calma de Javier era como uma parede invisível, que não permitia que sua raiva se concentrasse em lugar algum. Ela começou a revirar gavetas e armários, espalhando todos os objetos pessoais que encontrava. Maquiagem, produtos de cuidados com a pele, joias, tudo estava bagunçado. Ela até arrancou algumas fotos de seus porta-retratos e as rasgou em pedaços. "Eu te odeio!" gritou na sala vazia. "Odeio seu controle, odeio sua perfeição, odeio tudo sobre você." Mas essas palavras soavam tão pálidas, ela sabia que por mais que desabafasse, não conseguia atingir Javier. Ele poderia estar vendo isso e ainda manter aquela calma enlouquecedora. Finalmente, ela começou a embalar suas coisas, enfiando a roupa na mala com movimentos ansiosos e desordenados. Antes do sair, derrubou deliberadamente uma prateleira decorativa no corredor, espalhando cacos de vaso por todos os lados. Até virou algumas cadeiras da sala, como se isso expressasse sua raiva. No entanto, sem que ela soubesse, tudo estava sendo gravado em silêncio. Naquela mesma noite, Javier estava sentado em seu escritório, inexpressivo, assistindo às imagens das câmeras de segurança. Cada detalhe era claramente visível nas imagens. O comportamento violento de Sofia, suas palavras furiosas, a maneira como ela perdeu o controle. Ele havia instalado as câmeras dias antes, prevendo a possibilidade de uma cena assim. Guardou cuidadosamente a filmagem enquanto anotava pontos de tempo e detalhes concretos em seu caderno. Isso seria uma prova contundente, em futuros tribunais, de suas tendências desestabilizadoras e destrutivas. "Você sempre foi muito impulsiva, Sofia", menos disse ele em voz baixa, fechando o laptop. "Por isso, devo tomar precauções." Ele se virou e olhou pela janela para a noite. Agora tudo estava indo como ele esperava. Em vez de prejudicá-lo, o acesso de raiva de Sofia lhe dava mais vantagem. A razão sempre seria mais poderosa que a raiva nessa guerra sem trégua. Com o tempo, o processo de divórcio funcionou como uma máquina de precisão, e cada passo do caminho foi exatamente como Javier esperava. Os advogados de Antônio apresentaram o vídeo de vigilância de Sofia, invadindo seu antigo lar como uma prova-chave no tribunal, que se tornou um ponto de inflexão em todo o processo. A audiência preliminar começou numa manhã nublada de quarta-feira. O interior da sala era solene, com assentos de madeira que exalavam um ar antigo. Sofia e seu advogado sentaram à esquerda, enquanto Javier ocupava a direita com Antônio. Até aquele momento, era a primeira vez que estavam tão próximos desde aquela manhã. Antônio levantou-se com calma e começou sua exposição. "Meritíssimo, antes de começarmos, gostaria de apresentar ao tribunal algumas provas-chave." O projetor foi ligado, e a imagem de Sofia invadindo sua antiga casa apareceu claramente na grande tela do tribunal. Na sala, ressoaram imagens de vídeo dela, destruindo freneticamente as pertences de Javier, acompanhadas de suas maldições furiosas. "Este vídeo demonstra claramente o comportamento errático da demandante", disse Antônio calmamente. Não se tratava de uma simples sessão de desabafo, mas de um ato de vandalismo premeditado. Observe a hora exibida no vídeo, que ocorreu na mesma noite em que ela recebeu os papéis do divórcio. Sofia sentou-se em seu assento, com o rosto pálido. Nunca pensou que sua perda de controle seria exibida assim diante de um tribunal. E o que tornava isso ainda mais difícil era que ela podia sentir o olhar tranquilo de Javier. Ele permaneceu sentado, inexpressivo, como se estivesse lendo um balanço financeiro qualquer. A seguir, Antônio começou a apresentar uma série de provas financeiras cuidadosamente compiladas. "Estas foram as principais fontes de renda do réu durante o casamento", disse ele, apontando para um gráfico na tela, enquanto passava para a próxima página. "E estes são os registros de todas as aquisições significativas de ativos. Como podem ver, a grande maioria dos ativos da família provinha dos rendimentos pessoais e investimentos do réu." Os advogados de Sofia tentaram contra-atacar, argumentando que os bens foram adquiridos durante o casamento e deveriam ser considerados bens comuns. Mas Antônio estava preparado. "Meritíssimo", disse ele,
tirando um documento de sua pasta. Esta é uma cópia do acordo prenupcial, assinado por ambas as partes antes do casamento, devidamente registrado em cartório. De acordo com o artigo 7 do acordo, qualquer ganho obtido por qualquer uma das partes de investimentos pessoais durante o casamento pertence ao indivíduo. O juiz examinou o documento enquanto olhava para Sofia. Senhora Sofia, reconhece que esta é a sua assinatura? Sofia só pôde assentir fracamente. Ela lembrou da cena em que assinou aquele acordo, quando não prestou atenção aos termos, pensando que era uma mera formalidade. Agora, todos aqueles detalhes que ela ignorara se tornaram armas contra ela. Com relação à propriedade, menos, continuou Antônio. Meu cliente deseja manter a residência atual, considerando o fato de que a demandante se mudou voluntariamente e demonstrou uma propensão marcante ao vandalismo desde então. Acreditamos que é mais apropriado que o réu continue residindo lá. Durante toda a audiência, Javier manteve a calma característica. Ele observou cada movimento de Sofia, vendo-a desmoronar pouco a pouco diante de cada prova. Não era vingança, disse a si mesmo. Era apenas uma defesa necessária. A sentença final foi altamente favorável a Javier. O juiz considerou que a maior parte dos bens deveria ir para Javier, levando em conta o comportamento destrutivo de Sofia e a existência de um acordo pré-nupcial. Também lhe foi concedida a propriedade do apartamento, por ter meios econômicos mais estáveis e demonstrar um comportamento mais racional. Sofia esteve a ponto de desmoronar em sua cadeira quando o juiz anunciou sua decisão. Seu advogado tentou consolá-la, mas ela ficou com o olhar perdido. Tudo foi tão rápido, como uma elaborada partida de xadrez, e ela havia sido derrotada desde o início. O Yosser da Salah. Javier conversou com Antônio por alguns instantes antes de se virar e se preparar para partir. Naquele momento, Sofia o chamou de repente. Você planejou tudo isso há muito tempo, não é? Havia uma pitada de amargura em sua voz. Javier se virou e a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Não, Sofia, foi sua decisão que isso acontecesse. Eu apenas fiz os preparativos necessários. Com isso, ele se virou para partir, seus passos ecoando no corredor vazio do tribunal. Era uma vitória esperada, mas não digna de celebração. Para ele, não era mais que um processo necessário. Como lidar com uma transação financeira complexa? Naquela mesma noite, Javier senta-se sozinho em seu escritório. Olhando pela janela as luzes de Madrid, a casa estava tranquila. Não havia mais vestígios de Sofia, mas o silêncio já não lhe deixava uma sensação de vazio. Em vez disso, trazia uma estranha paz. Ele se serviu de um copo de uísque e, pela primeira vez, permitiu-se relaxar completamente. Nesse longo jogo, ele superou os impulsos emocionais com a razão e as variáveis inesperadas com a preparação. Não era o fim, mas um novo começo. Amanhã, ele continuaria com sua vida, como em cada dia de trabalho, metódica e progressivamente. Mas por enquanto ele se permitiu desfrutar desse momento de paz. Esse espaço, que ele guardou com suas próprias mãos, era finalmente completamente seu. Num sábado de manhã, 3 meses após a resolução do divórcio, Javier entrou em sua cafeteria habitual, um pequeno café, charmoso, no bairro de Chueca, onde cultivava o hábito de ler tranquilamente as notícias financeiras e desfrutar de um tempo sozinho. Enquanto estava no balcão esperando seu café, seu olhar vislumbrou uma figura familiar de pé junto às janelas do chão ao teto. Era Diego. Seus olhares se cruzaram brevemente no ar, seguidos por um silêncio desconfortável. Inconsciente, Diego endireitou o colarinho da camisa, esboçou um sorriso forçado. Javier, disse ele, com evidente desconforto na voz. Realmente, não esperava te encontrar aqui. Eu também menos, disse Javier com calma, fixando o olhar no homem à sua frente. Em comparação com 3 meses atrás, Diego estava visivelmente mais magro, com rugas mais profundas nos cantos dos olhos, parecendo estar sob algum tipo de estresse constante. Diego pigarreou, como se estivesse pesando suas palavras. Olha, sei que o que aconteceu entre você e Sofia. Ele fez uma pausa. Foi menos que ideal. Acho que talvez você não saiba, mas Sofia e eu continuamos juntos. Javier ergueu uma sobrancelha, com um leve sorriso, aparentemente sarcástico no rosto. Sim, respondeu brevemente. Diego mudou o peso inquieto de um pé para o outro. Com o olhar perdido, tem mais uma coisa a menos. Ele respirou fundo. Sofia está grávida. As palavras pairaram no ar por um momento. Diego observou nervosamente a reação de Javier, como se esperasse o estourar de uma tempestade. Mas a expressão de Javier permaneceu tranquila. Apenas as comissuras de seus lábios se curvaram ligeiramente. No fundo, ele sentia uma ironia indizível. Sofia, a mulher que partiu em busca de sua suposta liberdade, agora enfrentava uma nova série de restrições. Era quase como uma peça de teatro, cuidadosamente coreografada. Então disse Javier em tom relaxado. Parabéns. Confio que você esteja preparado para lidar com o temperamento particular dela.
A expressão de Diego era um pouco amarga. Ela tem estado muito mal-humorada. Ultimamente, ele hesitou. Mal-humorada, histérica, exaustiva. Não imaginava que seria tão difícil. Sim, ela tem seu próprio jeito de expressar emoções, disse Javier, dando um gole em seu café, com um tom brincalhão. Agora ele era um estranho, e era um alívio inexplicável ver os problemas que antes o atormentavam se tornarem um fardo para outra pessoa. Diego olhou com uma mistura de confusão e impotência nos olhos. Sinceramente, às vezes me pergunto se estou muito envolvido, menos admitiu em voz baixa. Mas agora que ela está grávida, não acho que tenhamos escolha. O sorriso de Javier se acentuou, mas seus olhos permaneceram tranquilos. Você está certo. Agora realmente não há escolha menos. Ele fez uma pausa, mas deixe-me te dar um conselho. É melhor começar a preparar um plano financeiro sólido agora. Diego olhou, confuso. O que você quer dizer? Nada. Apenas uma lição aprendida menos, disse Javier suavemente. Afinal, algumas lições têm um preço mais alto do que se poderia pensar. Ele pôde ver um lampejo de pânico cruzar o rosto de Diego. O outrora animado jovem advogado. Agora parecia um homem preso em uma teia que ele mesmo teceu. Todas aquelas promessas maravilhosas e visões românticas pareciam tão pálidas diante da realidade. Olha, Diego, menos a voz de Javier, suavizou-se, mas ainda com uma pitada de advertência. Cuide-se. Acredite, você vai precisar desse conselho. Quando terminou, ele assentiu cortesmente e se virou para partir. Não olhou para a expressão no rosto de Diego, porque isso já não importava. Ao sair da cafeteria, a luz da manhã era brilhante. E o ar? Fresco. Javier respirou fundo, sentindo um alívio que nunca havia sentido antes. Esse encontro fortuito o convenceu de que ele havia tomado a decisão certa. A busca pela liberdade de Sofia acabou por levá-la a outro tipo de prisão. Em contrapartida, graças à calma e à contenção, ele obteve um verdadeiro alívio. De volta para casa, Javier lembrou daquela manhã em que o divórcio foi anunciado. A calma daquele momento não era fingida, mas vinha de uma profunda certeza interior. Agora, essa certeza estava confirmada. Sua vida estava no caminho certo, seu trabalho prosperava e, o mais importante, ele finalmente tinha pleno controle de seu destino. De pé diante de sua casa, olhando o apartamento em Salamanca pelo qual lutara uma batalha legal, Javier sentiu uma profunda satisfação. Não era mais uma jaula que o prendia, mas um lugar onde ele poderia começar de novo. Ele lembrou o que Antônio havia dito. Às vezes, o que parece uma perda é, na verdade, um ganho. Ao entrar, a luz do sol inundava a sala, através das janelas do chão ao teto. Aqui, não havia mais vestígios de Sofia. Mas o espaço estava cheio de novas possibilidades. Javier deixou seu maletim e serviu-se de uma xícara de café. A vida sempre está cheia de ironia. Mas, para aqueles que a entendem, essa ironia muitas vezes acaba sendo o melhor presente. Deve todos.